mostrar para vocês também, vou criar um outro cara aqui, que é o Fibonacci, que ele mostra bem essa explosão do tempo exponencial. Vou botar aqui Fibonacci. Que esse é um cara clássico que a gente estuda na faculdade, vê, não sei o quê, mas ninguém conta o que está acontecendo ali, como é que a coisa funciona, o que é. Né? Então, basicamente é o seguinte, eu tenho aqui um nome aqui, if name main, eu posso fazer aqui, vou dar um print fib de 10. Tá? E esse cara que eu vou fazer, tem aqui fib de 10, vou criar essa função, que é qual é o 10º elemento da sequência de Fibonacci. É isso que eu quero que ele retorne para mim. Vou botar aqui, def fib, recebe aqui o n, e aí eu vou fazer, né, o Fibonacci é o quê? Aquele é 1, ele considera o que vem antes. Então tem 1, aí o próximo elemento é a soma dos dois anteriores. Né? Então ele vai pegando os dois anteriores e vai somando e criando essa série. Eu vou botar aqui if n em 1 e 2. Eu sei que tem que retornar 1, porque o anterior é isso mesmo. Elif n maior que 2, ele vai fazer outra coisa. Vai fazer o quê? Vai retornar fib de n menos 1 mais fib de n menos 2. E é por isso que esse cara é tão relevante, porque eu vou chamar aqui, sei lá, 3. Quer perguntar, vem cá, o 3 está aqui? Não, então 3 vem para cá. Beleza, então o que ele vai fazer? Chama recursivamente esse cara. Chama aqui fib de 2 mais fib de 1. E aí eu vou ver aqui, 2, retorna 1. Então vai ser 1 mais 1. O terceiro elemento vai ser 2. E ele vai fazendo isso para todos. Então, quando chegar no 10, ele vai de novo calcular 10 dos dois anteriores, dos dois anteriores, dos anteriores. Ele vai fazendo esse processo todo, repetindo, explodindo, né, a quantidade de vezes que ele calcula a mesma coisa. Ele vai calcular 1 várias vezes, né? E isso recursivamente. Então, ele explode em tempo, que é exponencial, e explode em espaço. Aí eu pergunto, o Jean está aí? Sim, estou aqui. Jean, quantas variáveis eu tenho aqui nessa função? Nenhuma. Nenhuma? Tem uma. Não, tem a de entrada só, mas você não define nenhuma dentro dela. Beleza. Então, por que o espaço dele é exponencial? Do 55 aqui, que é o décimo elemento da série, tá certo? Porque, se eu não defino nenhuma variável aqui, por que eu estou dizendo que o tempo, né, o espaço dessa função é exponencial? Porque ela é recursiva, né? É recursiva, mas chama ela mesma, né? Porque ela é recursiva. Logo, o que tem? Toda função tem? Qual o espaço em memória que toda função usa? Pode errar, bicho. Maravilha. É o stack frame. Então, toda função tem o stack. Então, toda hora que eu estou chamando a função novamente, eu estou alocando o stack. Então, ele vai exponencialmente alocando stacks. Né? E se eu tiver uma coisa muito grande, uma recursão muito grande, esse cara vai explodir superou o limite de recursão suportado pela linguagem. Isso, no caso, é uma característica do Python. Tá? Tem linguagens malandras que percebem isso e economizam essa parada, economizam essa questão do stack. Fala, Hélio. Opa, eu ia comentar, eu não tenho certeza se o stack é exponencial. O tempo mas o stack eu acho que ele é linear nesse caso. Porque no máximo eu vou ter N stacks ao mesmo tempo aberto. Seria 10, mas eu não tenho certeza. Boa pergunta, boa questão. Porque ele vai ter N stacks abertos simultaneamente, né? Pode ser linear, porque é 10. Vamos fazer um teste para isso? Vamos fazer a contagem desse cara? Vamos botar aqui. Não é 2 elevado a n? 2 elevado a n é o tempo. Acho que é exponencial mesmo, acho que eu falei besteira. Não sei. Não, eu também não sei. Vamos ver, pô. É uma boa pergunta. Como é que a gente investiga isso? Vamos botar esse cara aqui. From import inspect. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui e vamos botar inspect.stack. Dar um print nesse cara, é isso? Faz só bastante? O len dele eu acho que já resolve. Dá um print no len. Um print len. Vamos ver. Muito bom. Tá. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode botar o seguinte. A gente vai botar aqui m vai ser igual a 0. Eu vou colocar aqui global m. Eu vou botar aqui m igual a max m e o len, certo? A gente vê qual vai ser o máximo dele. No final a gente vem aqui e dá um print no m. Faz sentido? Faz sentido, galera? Vamos ver. Você tem razão. O máximo que ele teve foram 10. Né? O máximo, então, no processo de recursão, o máximo valor. Então aqui a gente pode dizer que, nesse caso, né, o tempo é O de 2 elevado a n e o espaço vai ser O de n. Porque ele vai, para a recursão, ele vai ocupar ali aquele limite da quantidade, da altura da árvore que ele está. É isso, ele está armazenando a altura da árvore. Então, se essa lógica do stack fez sentido, me parece que é isso aí. Alguém discorda? Alguém concorda? O que dizem? Pensando do jeito que você falou da altura da árvore, acho que fica simples. Né? A altura da árvore vai ser... Ele vai explodir uma árvore para baixo. A altura dessa árvore de recursão vai ser 10, porque é exatamente o tamanho do elemento. Eu não vou ter, apesar de ser dos branches serem exponenciais, a altura da árvore é
10. Então fica aqui o odd N. Maneiro. Show de bola. E aí a gente pode vamos tentar dar uma explodida nesse cara aqui, vamos botar assim pro 30. Ver o que ele faz. O comportamento continua coerente? Já tá demorando. Olha que doideira. Saiu de 10 para 30 e o bicho já sentou. Tá doido. Vou parar aqui, vamos botar, ser mais modesto, 20. Olha o efeito do tempo exponencial. 20 já sentou também? Tá doido. Será que é bom tirar um Spect agora? Eu acho que é o Spect que tá nessa vibe. É ele mesmo. É ele mesmo. Vamos botar agora o 30. Show. Então, qual é o valor do elemento, né, do 30º elemento na série? E agora eu vou botar o 31. Ó, já viu que deu uma sentadinha, viu? 32. Ó, já tá começando a piscar mais devagar. É que é o valor do cara. Vamos continuar o mesmo esquema do M aqui, só que vamos guardar aqui, deixa o global. Eu quero aqui M mais igual a 1. Quantas funções ele executa? Quantos fib ele entra? Olha isso. Então, deixa eu botar aqui, ó. Faz um range aí que a gente vai ver ele imprimindo na tela mais lento cada passado. N igual a 32, N, fib N, tá aqui. E aí a gente já consegue regular. Deixa eu botar aqui 33 e já vai dar uma sentada, ó. Olha que já mudou até a ordem de grandeza, subiu o número. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 algarismos. Vamos lá. Mais um. 3, 6, 8. Então veja que a coisa está aumentando, a quantidade de chamada está aumentando. E a coisa vai ficando lenta. Parece que a quantidade de chamada é o dobro do valor dali. Dobro menos 1. O dobro menos 1? Tá. Vamos botar aqui 5 para ver se vai ficar desconfortavelmente lento. Já ficou. Beleza. Então, nesse problema, o que está acontecendo? Ele está calculando para cada elemento a explosão, né? Como é que eu faço para eliminar essa explosão? Porque para cada número ele vai fazendo essa conta de novo. Então é como se ele estivesse exponencialmente recalculando valores que ele já calculou uma vez. E aí uma estratégia que a gente pode usar é fazer esse trade-off de tempo de execução por memória. E a gente pode fazer isso aqui no caso do Python usando o LRU Cache. Eu boto aqui, vou importar esse cara, eu boto aqui max size, não, sem limite. Então, qual é o objetivo aqui? É que é o seguinte, isso aqui é um decorador, eu estou envolvendo a função fib, ele vai fazer o seguinte, dado uma entrada n, tipo um número que apareça aqui, ele vai executar a função fib, e na hora do return, esse cara aqui vai pegar e vai anotar, olha, essa função, para esse número, o resultado é esse aqui. É fazer uma tabela de cache, um lookup table, uma tabela de consulta, igual tinha na tabela de seno, valores de log, por aí vai, para deixar ali usando a memória. Então ele vai armazenando esse cara na memória. Tá? E aí a próxima vez que executar com aquele valor que já foi calculado, ele não vai calcular de novo, economizando toda a árvore que ele realizaria. E aí a coisa fica absolutamente instantânea. E olha a diferença. Ele passou, de fato, a calcular apenas 35 chamadas. Ele está expressa uma função como recursiva, a gente botou um cache. E agora, o 35º item, você só faz 35 chamadas para calcular o cara. Né? Então, isso muda completamente o comportamento da nossa função. Muda da complexidade de odd n ao quadrado, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser odd n, que ele executa uma vez cada cara, e o espaço também continua constante. Constante não, linear. Porque, bom, até reduz, na verdade, né? Porque agora ele vai ter... Bom, ele não vai ter mais ele vai continuar tendo, ele passa a ter um cara só, porque estou botando na memória, estou trocando aquela pressão no stack que ficava sempre constante, ele até calcula aquilo, agora vai ter apenas um elemento no stack, porque ele bota já salvo, então para o próximo ele não vai, ele consulta direto no cache, e o cache passa a ter n elementos. Continua sendo, e veja que interessante, muda a natureza, que agora não estou crescendo, expandindo mais o stack, mas eu estou expandindo o cache. E o tamanho do cache é o n também. E o stack agora reduziu. Então, apesar do stack ser mais, né, ocupar mais espaço do que essa informação no cache, que é só a anotação de 2 números, é um dicionário com 2 números, a complexidade se mantém a mesma, porque a gente está analisando o comportamento, né, para um número muito grande, e não analisando qual é o tamanho literal, né, de espaço, né, porque essa estrutura de dados é maior do que aquela e por aí vai. Então, isso é uma coisa importante da gente entender. Ficou claro isso, não? Beleza. Porque tem a questão de subir o nível da coisa. Se a gente eliminar o misticismo, a gente passa a subir o nível, porque não se trata só de algoritmo. Né? Então, como é que isso aplica no dia a dia? A sua stack é o problema e a sua arquitetura é o problema. Então, qual é o problema da stack? Como funciona cada componente? Se usa Django, se usa Flask, se usa Python? Como é que funciona o Python? Como é que funciona a lista do Python? Como é que funciona o algoritmo de ordenação do Python? Qual é o custo que o Python te traz? Né? Qual a complexidade dos algoritmos que a ferramenta que você usa está fazendo? Você usa lá muita memória? Quanta memória esse cara está usando?
O Django usa muita memória, usa pouca memória? O que está acontecendo ali? Né? Qual o comportamento do Django conforme ele recebe várias chamadas? Né? Então, isso tem o quão ótimas são as queries que o seu RM gera. Se está usando um RM qualquer, qual é a query que ele está gerando? Né? Como é que esse banco está configurado? Tem índice? A query está usando o índice? O RM já está gerando o que você quer? E aí tem um caso famoso de pós-processamento no Django, que é o seguinte: a pessoa faz a query e depois pega na view e itera sobre os elementos dessa query, fazendo alguma decisão, enfim, ou convertendo o troço para dicionário, para jogar na JSON. É uma zona. E aí o que acontece? É que você pegou um monte de dado do banco e agora você ainda vai no Python processar um monte de dado e você acha que isso não vai ter problema de performance. Né? Então, você tem que fazer a coisa vir do banco já o mais massageada possível, o mais mastigadinha possível. Né? E trabalhar, monitorar as queries do banco, monitorar o quanto está gastando de recurso, o tempo que as coisas estão levando, para você poder ter o cheiro daquilo que está destoando, né? De onde que está o gargalo da vez no teu sistema. E a mesma coisa acontece com a tua arquitetura. Como é que você monitora ela? O gargalo vai se deslocar, não vai eliminar. Então o gargalo está onde? Está no banco ou está na sua view? E você olha, você tem um sistema, ele funciona um monte de coisa, tem uma view que senta o banco, cara, ali tem um problema, vamos entender aquilo ali. E aí você vai, por isso tem que monitorar. Se você não monitorar, o que vai acontecer? Vai receber um e-mail no máximo dizendo, olha, o sistema aqui deu uma exceção. Você vai fazer o que com isso? Nada. Então vai usar Datadog, vai usar New Relic, vai usar diversas ferramentas que vão, né, o próprio Sentry, são diversas ferramentas para qualquer tecnologia que vai te ajudar a fazer o profiling, o monitoramento, a inspeção e, principalmente, o agregado do comportamento do seu sistema. Para aqueles números vão te dar o cheiro de onde está o gargalo da vez no que você está desenvolvendo. E a partir daí você vai entender os trade-offs. De, pô, vou botar um cache, vou botar... Por que todo mundo adora site estático? Adora site estático, porque o site estático está no disco. Né? E você carrega aquilo para... Se uma página que é muito acessada, já fica no cache na memória e acabou o problema. Você hospeda o site inteiro em memória e vai distribuindo. Quer dizer, não tem que carregar do disco, não tem que computar nada, processar nada, conversar com o banco. Você elimina todo esse custo, né, para colocar o elemento na rua o mais rápido possível. Né? Por isso que a gente usa, separa, bota arquivo estático na Amazon. Por quê? Porque é otimizado para isso. Né? E aí você vai fazer o quê? Pô, no Django você vai usar menos coisa. No seu framework de escolha você vai usar, né, o que for realmente dinâmico. E ainda assim vai tomar cuidado. Por quê? Para você poder não reduzir a quantidade de consultas. Né? E também usar cache para simplificar o processo. Então, toda essa arquitetura, todas essas decisões, elas vêm em função desse problema, de qual a complexidade da sua arquitetura, qual é a performance de cada elemento, né? Porque a gente trata tudo como uma caixa preta. E aí, hoje em dia, está na onda do microserviço. Você vai mesmo usar microserviço, você vai trazer o gargalo da rede em si, né? E botar todos os sistemas conversando no nível da rede. É isso mesmo que você vai fazer? Mesmo sendo uma rede privada, uma rede gigabit, não interessa. A rede é muito mais lento do que a memória RAM, que é muito mais lento do que o cache e por aí vai. Então tem esse entendimento que é muito importante você ter para tomar a decisão necessária. A gente pode falar assim, não, Henrique, mas é importante o microserviço nesse ponto aqui, porque a natureza do sistema está diferente, eu preciso que isso aqui escale horizontalmente, e aí eu separo dessa... Pô, legal, você está trazendo um argumento para o seu trade-off, mas ainda assim é um trade-off. E aí o entendimento dessa lógica toda do tempo, do espaço, né, e da complexidade vai te ajudar a, pelo menos, fazer as coisas funcionarem de forma conservadora. Né? Porque a sensação que dá é que a gente fica muito otimista. Ah, fez lá, funcionou, botou lá, mas você nem fez a conta do tamanho da resposta que é. Né? São poucas as pessoas que eu vejo que faz uma análise. Vem cá, o meu site tem uma necessidade que é venda. A venda é um negócio que não pode furar. Não, o cara, quando tenta comprar, tem que conseguir. Né? Ele não pode ter um gargalo ali. Então, a pessoa às vezes nem mediu quantos kbytes você tem ali naquela página, naquela resposta HTTP que vai te montar a página de venda, de checkout do seu produto, por aí vai. Então, isso tudo é muito importante. Né? A referência desses números é muito importante. Porque você quer fazer as escolhas para que a performance da empresa, do sistema, da equipe, do trabalho, do cliente, tudo isso não tenha desperdício. Seja exatamente o que precisa ser para a coisa funcionar. Por isso que vocês olharem no meu Instagram, às vezes eu fico puto, revoltado com um monte de sistema que podia ser HTML e CSS padrão, coisa de cadastro, bonitinho, que aí vem o desgramado e bota o quê? Mete lá o React com não sei o quê, que papapá, e 30 chamadas de API para fazer uma porra de uma tela que ninguém usa. Né?
Eu uso um sistema famoso de contabilidade que me dá desespero. Me dá desespero. Entendeu? Por quê? Porque eu não uso a tela, o dashboard. Eu quero só mandar o cacete de nota fiscal, eu quero só fazer as coisas óbvias, e aí tem todo um round trip que eu tenho que fazer, todo um custo que eu tenho que pagar sem nenhum benefício, só porque a coisa está fofa, bonitinha, né, usando o Single Page Application. Ah, mas Single Page Application é ruim? Não, não é. O Facebook é necessariamente usando React, com todas essas coisas que mudam ao mesmo tempo, fica caro você fazer de outra maneira. Aplicativos móveis tem toda uma necessidade também de uma... É caro você digitar com 2 dedos. No computador aqui, a gente está com vários dedos. Tem o mouse, tem o teclado, tem o trackpad. No celular são 2 dedos. Pô. O custo do input é maior. Então, a experiência do usuário tem que ser melhor. O sistema tem que ter mais inteligência para o usuário ter menos input e conseguir fazer mais coisa. Então, esse tipo de análise tem tudo a ver com a questão da complexidade do algoritmo, porque ela tem a ver com... São as múltiplas camadas de abstração que existem no processo, né? E esse raciocínio você faz no baixo nível, no médio nível, no alto nível, na análise da interação do usuário, todo esse raciocínio é exatamente o mesmo. É exatamente a mesma referência que você tem, né? De compreender os diferentes comportamentos dos sistemas nos processos que você está envolvido no trabalho. E aí, como próximo passo interessante, você tem que desenvolver práticas deliberadas para dominar esse tema, né? E um pouquinho mais de Ops na vida de Dev. Então, não estou falando para você virar DevOps, não, porque quando fala DevOps é um universo de montar nuvem, montar... Não é nada disso, não. É só o necessário para fazer isso aqui, para monitorar o bicho, para saber o que o sistema está acontecendo, para entender o que está rolando, para entender aonde o sistema está rodando, qual é a capacidade da máquina. A sua máquina tem muito ou pouca memória para o sistema que você desenvolveu. A gente não sabe, porque não parou para fazer a conta, não parou para estudar. Calma aí, eu estou usando ferramentas como Go, como Rust, estão crescendo. Por quê? Porque elas são linguagens mais baixo nível, assim, são linguagens mais perto da máquina, porém com as seguranças de alto nível, já com o que a gente aprendeu de outras linguagens, né, mais dinâmicas e tudo mais. Então, você acaba conseguindo, quem trabalha com uma carga absurda, acaba conseguindo bypassar o stack todo. Não tem framework, não. Tem um monte de sistema, tem amigos que trabalham... Nós temos colegas na nossa própria rede que trabalham no Google e sabemos que tem sistemas lá que não tem framework, que faz na mão. Por quê? Porque a escala é tão absurda que o fato de você não dominar o framework e não controlar ele torna-se caro para o que você está resolvendo. E aí vem o desafio de simplificar. O Protocol Buffer, por exemplo, que o Google desenvolveu, né? Você acha que não vai usar JSON API? Não, usa o Protocol Buffer. Por quê? Porque JSON é texto. Mesmo comprimido, é texto. Então, como é que eu reduzo a quantidade de informação? Imagina, num data center do Google gigantesco com tanta coisa. Reduz a quantidade de informação que trafega. Economiza, trafega só o necessário, o mais otimizado possível. E aí você faz o quê? Você baixa o nível e descreve o protocolo no nível de bits e bytes, né? Então, isso acaba sendo... Né, vira uma API binária da coisa. Você não tem texto para um lado e para o outro, não tem que serializar e deserializar, né, o texto em si. Você fica muito mais enxuto, né? Que vai gerar economia de energia, de tempo, de volume de informação. E o que quando não está passando dados necessários numa via, está disponível a via para outro dado relevante, né? Então, essa busca, tudo bem, é uma escala fenomenal, mas essa busca é muito relevante, né? Às vezes a gente fica trocando JSON API em um monte de sistema interno nosso com microserviço e, de repente, aquela porra fica lenta, não sabe por quê. Porque usa-se estratégias de protocolo externo para coisas que são internas. Será que faz sentido isso? Será que não deveria realmente ter uma conexão mais direta um sistema com o outro? Então, é esse tipo de análise que a gente tem que começar a olhar quando a gente vê o problema que a gente está resolvendo dos sistemas que a gente faz. Não é trivial, exige experiência, exige tempo, energia e, principalmente, saber priorizar a coisa certa. Legal? Faz sentido aí?